Então, agora o terceiro número quântico, que é chamado de número quântico magnético, tá? A abreviação dele é ml, né? O L, que eu não sei se eu falei antes para vocês, é o secundário, tá? Então, o secundário ele é denominado como L, o quântico magnético ml, né? Quais são os valores possíveis, então, para esse número quântico magnético? Nós temos como se fosse assim, né? Para cada subnível daquele, né? Como se fosse uma possibilidade daquele formato estar no neutro, que é o 0, no positivo e no negativo, tá? Imaginem assim. Então, os valores possíveis que nós temos para ml são L+, 0 e L-, tá? Se o subnível S, né, que é o L, tá, tem o valor de 0, nós não temos 0 positivo e nem 0 negativo, né? Então, o ml dele só é 0, certo? Então, nós temos um L0, ml0, ok? Isso fecha um orbital. Vejam que o P, ele tinha um valor associado de 1, né? 1 eu já tenho positivo e negativo, né? Então, significa que os valores possíveis para ml, quando eu tenho um subnível 1, é +1, 0 e -1. Ou seja, dos subníveis do tipo P, eu tenho 3 orientações possíveis no espaço. Por esse motivo, eu tenho 3 orbitais do tipo P. Então, cada vez que um subnível P aparece numa camada, não significa que eu tenho somente um orbital P. Eu tenho 3 orbitais P naquele subnível. No D, o D nós temos um valor associado de 2, né? Ou seja, se L é igual a 2, o ml é +2, +1, 0, -1, -2, né? Quantos valores deu? 5. O que significa isso? Que quando nós tivermos um subnível D em algum átomo, tá? Esse subnível D, ele é composto por 5 orbitais diferentes, 5 regiões, tá? Por quê? Porque ele tem 5 valores de ml, 5 combinações possíveis de orientação, né, no espaço desses orbitais, daqueles formatos, tá? E por fim, quando nós temos o F, que tem um valor associado de 3, nós temos, né, esse magnético +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, ok? Vejam que no total são 7, ou seja, sempre que eu tiver um subnível F, né, eu tenho 7 regiões dentro desse subnível F, tá? Então, resumindo, S, eu tenho somente um orbital, P, eu tenho 3 orbitais, que são 3 combinações possíveis de orientação no espaço, tá? O D, eu tenho 5 orbitais, e o subnível F tem 7 orbitais, tá? Preciso saber disso? Sim. Isso sim, tá? Então, eu tenho que saber quantos níveis são possíveis, quais são os subníveis que existem e os valores associados, tá? Quais são os valores possíveis de ml para esses subníveis e, obviamente, quantos orbitais tem em cada subnível de energia. Isso tem que saber. Aqui eu mostro para vocês o que isso significa, tá? Então, olhem só, por que eu disse que o S, né, só tem um orbital? Porque ele é uma esfera, tá? Então, a esfera estando nessa orientação, nessa, tanto faz no espaço, no XYZ, ele continua na mesma posição, tá? Não tem uma orientação para a esfera. Então, o ml é 0. Agora, vejam, né? O P, como ele tem aquele nódulo, tá? O nódulo, ele pode estar orientado em Z, em X ou em Y. Por isso, nós temos 3 orbitais possíveis. Nós temos o PX, o PY e o PZ, né? Ou seja, nós temos o valor neutro, que tanto faz qual é, tá? O valor neutro, o +1 e o -1.
tá? Px, Py e Pz. Tá aí as orientações, ó, tá? Vocês podem analisar aí no desenho. O D, por que nós temos 5, tá? Olhem só, aí nós temos os possíveis desenhos para o D, tá? Então, nós temos o primeiro ali, que é o subnível 2, que é o D, no neutro, tá? Então, ele tem aquele desenho ali, ok? E depois nós temos outros 4, né, que vai ser as combinações possíveis de orientação dentro dos eixos ali x, y e z, tá? Então, é daí que nós temos aqueles números, mais 1, menos 1, mais 2, menos 2. E o D tem todos esses formatos, tá? São 7 formatos diferentes, né? Que tem aí essas orientações no espaço diferentes, tá? Então, são 7 orientações possíveis, por isso nós temos 7 orbitais no subnível F, ok? Então, estão ali. Esses desenhos, sim, esses vocês não precisam saber dos desenhos, tá? Mas, no mínimo, é saber que quando existe esse desenho, o que significa esse desenho, né? Se vocês olham um negócio desse aqui, pelo menos vocês têm que lembrar, isso aqui tá dizendo o formato do orbital, né? Quando tem os eixos, né, inclusive a orientação do orbital. Ou quando eu ouço falar Px, Py e Pz, o que eu associo? É só as orientações possíveis dos orbitais do tipo P. Vejam ali, ó, no zero ali, ó, FZ3, FXZ2, né, são as combinações possíveis de números, tá? Combinações do X com o Z, do Y com o Z, do X com o X, do X com o Y com o Z, tá? Então, é isso que significa aquelas letrinhas embaixo ali, né? As possíveis combinações, tá? De orientação, ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? É difícil só comigo falando uma vez, então vocês anotem, certo? A gente vai praticar quando a gente fizer a parte de configuração eletrônica. Então, por enquanto, vocês só anotam, né? O número de níveis que eu tenho, os subníveis que eu tenho, o número de orbitais que eu tenho, tá? Essas coisas. E aí, como eu disse para vocês, né? Vejam só, se eu tenho um subnível P, vai ter 3 orbitais dentro desse subnível, tá? Aí eu pergunto para vocês, se eu tiver um elétron naquele subnível, tá? Ele vai escolher, por exemplo, né? Qual deles ele vai ocupar? Ele vai escolher assim, eu prefiro Px ou eu prefiro Pz? Não, tá? Ele não vai escolher, né? Por que ele não vai escolher? Para ele, tanto faz, todos os 3 têm a mesma quantidade de energia associada, desde que eles estejam no mesmo nível de energia, tá? Então, vamos supor, eu estou no N2, que é o nível número 2, e ali eu tenho 3 orbitais do tipo P. Qual do tipo P, qual desses 3 tem mais energia? Nenhum, todos são iguais em energia. Todos estão no mesmo nível e no mesmo subnível, tá? Então, o elétron vai escolher qual deles ele quer? Não, para ele tanto faz, tá? Quando os elétrons estão num determinado subnível D, né? Então, são 5 possibilidades para o elétron ocupar. Qual das 5 casinhas, das 5 regiões ele vai escolher? Qualquer uma. Por quê? Porque todas têm o mesmo valor energético, tá? Desde que estejam no mesmo nível. O que eu quero dizer com isso, né? Então, esses orbitais, né, que eles têm o mesmo nível de energia, tá? A mesma quantidade de energia associada, eles são chamados de orbitais degenerados, tá? Então, é só essa palavra que vocês têm que guardar. Então, o que é um orbital degenerado, né? São aqueles orbitais que têm a mesma quantidade de energia associada. Quando que eles vão ter a mesma quantidade de energia associada? Quando eles têm o mesmo nível e o mesmo subnível. Então, eu trago esse vídeo aqui mais para mostrar para vocês, né, como que é esse negócio aí dos orbitais, tá? Então, vejam ali, ó,
como é que é essa coisa do formato, né, do tamanho e da orientação, né? Então, esse vídeo ele mostra mais ou menos. A gente começa, por exemplo, lá no 1S, né, que é uma esfera pequenininha, vamos para o 2S, uma esfera maior, vamos para os 2P, né, que são aqueles nódulos de um tamanho mais ou menos equivalente ao tamanho número 2 ali, e vejam que são 3 orbitais. Depois a gente vai ali, ó, pro 3S, outra esfera grande. Depois 3P. 3P são 3 do tipo P, né? Daquele jeitinho nodular lá que nós vimos, e maiores, né, do que os de antes, tá? Então ali os 3, ó. Aí depois um 4S, uma esfera maior ainda que de todos os de antes, tá? Ó, o D, olha ali, ó, o primeiro D, né? Então no 3D, tá? E, como a gente sabe, todo mundo que tá no subnível D, né? Esses subníveis D, eles têm 5 orbitais do tipo D. Então tá sendo colocado ali, ó, os 5D, tá? Dessa camada número 3, né? Então, mais ou menos para vocês entenderem como são essas regiões aí, né? Vejam que são regiões bem grandes, tá? Porque estão no nível 3. Ok? Então, isso é para vocês terem mais ou menos uma ideia de como funciona, né? Quanto maior, então, o átomo, a gente vai aumentando esses orbitais, né? O tamanho e a quantidade de orbitais e o formato, né? Referente a cada subnível, ok?